Olá! Há 30 anos, o Amor Exigente atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, influenciando também a sociedade em mudanças comportamentais. O programa é praticado por meio de princípios e de um movimento de proteção social, desestimulando também a experimentação, o uso e até o abuso de tabaco, álcool e de outras drogas. Hoje, o programa Espaço Aberto vai conhecer os detalhes desse trabalho, que conta hoje com mais de 11 mil voluntários, que realizam aproximadamente 100 mil atendimentos mensais por meio de reuniões, cursos e palestras. São mais de 1000 grupos no Brasil, 1 na Argentina e 14 no Uruguai. E para isso estão no nosso estúdio os voluntários Pedro Alvarenga, Maria da Penha Teixeira e Luzimar Álvares. Estamos em canal aberto pelo 61.3 em UHF Digital. Nossa transmissão continua pelo canal 4 da NET. E você que está em casa também nos assiste pelo site campinas.sp.leg.br. Gente, obrigado pela presença. Luzimar, Maria, José. Eu começo com você, Luzimar. Para a gente poder entender um pouco do contexto de como surgiu todo esse trabalho de vocês, eu te questiono primeiro o seguinte: por que o amor é exigente? Porque se você observar o nosso logo, nós temos um logo, tá? E nesse logo você tem 2 mãozinhas. Então a gente começa por aí a explicação. O amor exigente, ele indica que você deve amar, e como amar implica você doar, conceder, a gente relembra que o amor, para dar certo, ele precisa ter exigência. É a valorização do não na hora correta. Então, por isso se chama amor exigente. Então, é a mãozinha que dá e a mãozinha que recebe. Então, é uma contrapartida. Tá? Então, basicamente, essa é a razão do nome amor exigente. Quando a gente fala não na hora certa, José, a gente pode dizer que hoje a gente está numa sociedade que está impondo cada vez menos limites como deveria impor, principalmente no que diz respeito a crianças e adolescentes. Falta o não dentro de casa hoje? Com certeza, falta o não dentro de casa. A maior parte dos pais acha que dizer sim para tudo é uma maneira de não perder um filho, por exemplo. Acha que dizer não, não, não vai fazer com que o filho se afaste. E é exatamente o contrário. Muitas vezes um não demonstra muito mais amor do que um sim. Então é imprescindível que se diga não em casa na hora certa. Você, Maria da Penha, que está acostumada a lidar mais com as famílias que já estão aí vivendo um parente ou um filho que está usando álcool e drogas, você percebe, é possível se dizer que faltou um não dentro dessa família? É claro isso? Às vezes também, além do não, às vezes, por exemplo, a família é muito autoritária. Entende? Então, tem muitas mães que não ouvem também. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. Você tem que ter autoridade, não ser autoritária. E também, algumas famílias já são mais permissivas. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. Quando você fala de autoritarismo, você está falando de uma falta de diálogo? Sim. É só você dizer, pai, eu posso ir numa festa com os meus amigos que vai ter bebida, eu volto 2 horas da manhã. Não. Não por quê? Essa é a diferença, a falta do diálogo? Exatamente. E também outras coisas, por exemplo, eu posso fazer, você não pode, mas eu faço. Entende? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, o pai, por exemplo, proíbe certas coisas, mas ele continua ele não muda o comportamento dele. Então, se ele bebe em casa, ele usa álcool excessivamente, mas o filho não pode usar. Entende? Mas, então, é uma falta é um comprometimento aí dele. Existe uma regra, Luzimar, porque a gente está falando assim, o que é alcoolismo hoje? Eu tenho um pai estamos supondo, não o meu, mas eu tenho um pai que todo dia chega em casa e bebe umas 3 latinhas de cerveja. Eu não posso sair no fim de semana e beber 3 garrafas de vodka. Qual que é a diferença? Difícil fazer essa comparação e falar de exemplos quando ambos estão... Chegamos na palavra, exemplo e modelo. Eu não mudo você nunca. Eu mudo a mim. E o meu comportamento muda a sua atitude. Então, no amor exigente, a gente aprende e tenta passar para as pessoas que frequentam os grupos isso.
quando um pai chega com um cônjuge, chega no grupo, desesperado porque o filho, o cônjuge tem atitudes inadequadas, o que a gente trabalha? Não é mudar o seu filho, é mudar você. Se você bebe, qual é a sua autoridade? E aí autoridade não no sentido de autoritarismo, né? Qual a sua autoridade para pedir para não beber? Tá? Então, eu tenho que ser o modelo, eu tenho que socialmente, eticamente ser um modelo, se eu quiser que o meu filho, que o meu cônjuge, que a pessoa, enfim, que o meu desafio, que a gente chama assim, como é que eu vou querer? Que ele faça alguma coisa dentro da ética se eu não sou ético. Então, a questão de modelo é muito importante no amor exigente. Então, quando as pessoas chegam no amor exigente dizendo assim, eu tenho um filho com problema, meu marido, minha esposa, a gente fala, tudo bem, você senta aí, que nós vamos conversar bastante e você vai entender o programa. E à medida que a gente vai trabalhando as semanas, a pessoa começa a perceber que o maior agente modificador é ela mesma. E é ela mesma que vai conseguir, através da sua conduta com calma, da sua conduta correta, baseada naquela metodologia do amor exigente, essa conduta correta é que ela vai passar através do modelo para esse filho, para esse indivíduo. Tá? E assim, mudando a sua atitude, ela vai conseguir que a pessoa se espelhe e tome atitudes melhores. Então, sim, é mau exemplo você ter na geladeira uma bebida, se você tem uma pessoa que tem algum tipo de compulsão por droga ou álcool. Aliás, droga ou álcool não, deixa eu arrumar. Álcool é droga. Tá? Drogas em geral. É, porque a gente vê assim, a família faz um churrasco no domingo à tarde e aí o pai fala, não, comigo pode beber. Então bebe a tarde inteira. E aí quando o filho sai com os amigos e volta bêbado, o pai fala lá, tá virando alcoólatra. Mas dentro de casa se tem o hábito de beber todo mundo junto. Quais são os limites, José? A gente pode dizer que existem limites e indícios, olha, que estamos passando do limite ou que estamos a um passo de... Sabe que é muito difícil você manter, você dizer quantidade, por exemplo, que uma criança ou que um adulto, uma criança é impossível, mas que uma pessoa pode beber. A compulsão é uma coisa que a gente só sabe que tem quando experimenta, certo? Pode ser que um filho beba 3, 4, 5 latinhas de cerveja, por exemplo, e naquele dia só, e depois não queira. Mas se ele tem... propensão. Se ele pode ser compulsivo, ele só vai saber quando ele beber. Pode Essa compulsão é genética? A compulsão eu diria que é genética, sim. Existem duas correntes. Existe uma corrente da Unesp, a Unesp, o Ronaldo Laranjeira, ele trabalha muito isso. Eles dizem que geneticamente você já tem instalado alguns genes que dão mais propensão a você gatilhar um uso abusivo. Mas assim, é uma estatística, você não pode afirmar, mas os estudos da Unesp, o pessoal trabalha com essa ideia. Se você tem um alcoolismo na família, se você tem um sintoma, um histórico de dependência, os descendentes têm maior propensão. Quimicamente falando ou psicologicamente falando? Ambos, porque tem as drogas que atuam numa área e outras em outra área. Porque quando a gente fala de violência, fala de um filho que cresceu numa casa com violência, que ele tem propensão a ser uma pessoa violenta no futuro, se ele não cuidar disso, a gente pensa o álcool, isso é químico ou isso é psicológico? Eu vejo meu pai beber a vida inteira e morrer de cirrose. Eu tenho uma tendência a entrar para o álcool ou não é químico, é uma atitude? Não, são as duas coisas. Porque você tem um modelo, veja, você é o que você aprende. Você é a sua história de vida. Se na sua história de vida você só aprendeu o grito, o desagravo, etc., você vai acabar entendendo que essas são as atitudes corretas. Tá? Agora, do ponto de vista genético, isto também é isso que a Escola Paulista de Medicina trabalha, tá? A Federal de Medicina trabalha, ok? Agora, a tendência
a compulsão pela droga, nós não sabemos se temos. A gente só vai saber experimentando, certo? E a partir do momento em que a gente não sabe se tem ou não, por que experimentar? Algumas pessoas experimentam, digamos, cocaína, por exemplo. Experimentaram, tiveram uma sensação muito boa, não gostaram, não quero mais. Não tem tendência. Existem aquilo. adultos que entram para o mundo das drogas na vida adulta? Porque a gente imagina Existem essa experimentação muitos. dentro da juventude. Ah, saiu com a galera, saiu com a turma, tem lá uma droga no bolso, vamos experimentar. Mas um adulto, a gente não pensa num contexto para um adulto experimentar uma droga. Não existe idade para que uma pessoa se torne dependente. Depende justamente da propensão, depende da oportunidade, sabe? Depende dela começar, dela experimentar. E experimentando, se ela tiver propensão a ser dependente, ela não para mais. E essa é um dos braços de atuação de vocês. Exatamente. É fazer com que cada vez menos haja experimentação, porque ela é a motivação para se partir para ser um usuário. Nós temos... Evitar a experimentação. Nós temos, por exemplo, os cursos de prevenção, certo? Mas o nosso trabalho maior é com os familiares, para que os familiares tenham ou voltem a ter qualidade de vida, porque a partir do momento em que se descobre que nós temos dentro da família um dependente, há uma mudança total nos hábitos. As pessoas perdem a motivação por uma porção de coisas, pessoas que vamos supor, assistem um determinado filme toda semana na televisão, tal. Quando ela fica sabendo que ela tem um dependente em casa, ela começa a perder o ânimo, porque ela pensa 24 horas no filho. O filho está na rua, ela fica preocupada, porque fica imaginando onde será que o filho está, o que será que ele está fazendo. Enquanto o filho não chega em casa, ela não dorme. Quando o filho chega, ela vai cheirar a roupa do filho, vai cheirar a boca do filho, vai mexer com o filho, quer saber o que ele fez, o que ele não fez. Em resumo, ela passa a viver 24 horas a vida do filho, como se ela pudesse controlar a vida do filho, certo? Então, ela não nota, mas ela está totalmente codependente. E uma das maiores explicações, digamos assim, definições sobre codependência que eu já ouvi, é o seguinte: quando uma pessoa tem uma relação afetiva com um dependente, e ela quer controlar a vida desse dependente sobre a qual ela não tem controle, ela acaba perdendo o controle da própria vida sobre a qual ela tem controle. Entende? Ela quer controlar de tal maneira que ela acaba esquecendo dela. Quer resolver o problema do filho, né, ali. Ou do Tem família que chega a enlouquecer. A gente viu recentes notícias na TV, não há muito tempo, de mães que amarram o seu filho no pé da cama porque não suporta mais ver ele naquela circunstância. Existe um número que Padre Haroldo, que é uma figura muito importante do Amor Exigente, o Amor Exigente aqui em Campinas, ele apareceu nas mãos de Padre Haroldo, que convidou a Mara Silvia, certo? Que são as duas pessoas mais importantes do Amor Exigente aqui na nossa região. Eu diria que até no Brasil todo, no Brasil inteiro, né? São as duas referências do Amor Exigente. Padre Haroldo diz que cada dependente químico de álcool ou drogas enlouquece 6 pessoas da família, tá? Então, é esse dado que ele tem. Porque você enlouquece o pai, a mãe, a esposa, o irmão, a família toda fica... Adoece. Exatamente. Adoece, fica desnorteada por causa Agora, disso. uma coisa interessante que acontece, quando você conversa com o pai ou a mãe de um dependente, e você diz a ele, olha, você precisa frequentar um grupo de apoio. Numa grande maioria das vezes você recebe a seguinte resposta: mas por que é que eu vou frequentar um grupo de apoio? Eu trabalho, eu tenho uma vida correta, eu tenho uma vida decente. Quem usa droga é meu filho, não sou eu. Exatamente, ele é uma pessoa... uma revolta, né? Exato. É a maior resistência que a gente tem. Então, normalmente eles chegam no grupo
não porque eles sentem essa necessidade. Geralmente eles chegam porque eles internaram o filho numa clínica, eles vão à procura de um atestado e eles chegam até lá para resolver o problema do filho, para tirar o filho da droga. Entende? E Quando você diz em busca de um atestado, na prática? Porque a maioria das comunidades terapêuticas ou clínicas em geral, eles exigem, porque eles já perceberam que a família é importantíssima na recuperação desse dependente químico. E porque ele vai ficar lá 6 meses, no máximo 9 meses, e depois ele volta para a família e vai encontrar a família totalmente desestruturada, como a partir do momento que o dependente saiu dali. Então, como a família é um dos pilares para a recuperação desse dependente, então eles exigem que a família, que os familiares, para visitar o dependente químico, façam parte de um grupo de apoio. Então eles vão a princípio só para dizer, fiz a minha parte. Você carimba. Você carimba, o importante é chegar. Ah, mas eu trabalho o dia todo, então eu venho aqui 8 horas, que é o início da nossa reunião normalmente, você pode carimbar porque eu tenho que voltar para o trabalho. E é meu filho que está com problema, o meu esposo, o meu irmão. Então, eles vão achando que lá vai se falar, vai se fazer uma apologia sobre drogas. Poxa, eu não uso droga, por que eu tenho que vir aqui? Quem está doente, quem está precisando de tratamento, é o meu ente querido. Interessante, um minutinho, interessante é que nós tivemos que mudar o formato da reunião por causa desse atestado. No começo, a gente tem uma mesa. Como é que é uma reunião de amor exigente? Ficar escondido agora. Não, é assim. Como é que é uma reunião de amor exigente? Você põe uma mesinha para receber as pessoas, para atender e tal. Aí você tem um grupo grande, aí você tem um apresentador que fala, dá alguns recados, inclusive que a gente está no espaço aberto no domingo. Você avisa sobre procedimentos ali tópicos, digamos assim, e você estuda o princípio. Então, vem uma pessoa e, depois de uma espiritualidade pluralista, tá, se faz um estudo do princípio. Terminado isso aí demora por volta de 45 minutos em média, você fica com 1h10, 1h15 para as partilhas. Então, daí as pessoas fazem os subgrupos e vão partilhar. O que a gente fazia no começo? Pegava para uma questão prática, tinha uma pessoa sentada, logística. A gente tinha uma pessoa sentada ali que preenchia o atestado, carimbava e assinava. O que acontecia? A pessoa ficava ali. Já tocava o celular, né? E 2 minutos depois, ela dava um jeitinho e ia embora. Então, o que nós tivemos que fazer? Agora, quem dá os atestados é o coordenador da sala de subgrupo no final da reunião. É muito interessante, porque é aquela história que o Pedro estava falando. Não sou eu que tenho problema, o problema é o meu filho. E o interessante em tudo isso é que algumas pessoas que dizem que foram a uma reunião do amor exigente apenas para conseguir um atestado exigido por essa instituição em que o filho está internado, elas não percebem que, embora ela não seja usuária, ela é a facilitadora. E todo usuário mente impressionantemente. Eles manipulam de maneira impressionante. Principalmente o pai e a mãe, que são quem amam incondicionalmente. Exato. Né? E somos o banco também. Você veja quem dá o dinheiro, né, para eles. Você veja um exemplo. Às vezes, pai e mãe sabem que o filho é usuário, certo? E o filho chega para o pai, ô pai, empresta o carro que eu vou no cinema, coisa assim. O pai está sabendo que não é isso, né? E diz, não vou te emprestar o carro, não. O filho fala, bom, tudo bem, então vou roubar um carro por aí. Não, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai acabar sendo preso, vai ter problema. Olha, eu vou te dar a chave, mas toma cuidado. Já foi manipulado. Ou mais, certo? Né, Pedro? Vamos além disso.
ele pede, Pedro e eu, nós declaramos que nós somos voluntários porque nós tivemos um caso na família, o nosso filho foi usuário de droga, hoje ele está limpo, graças a Deus, e graças ao amor exigente, tá? Então, a primeira coisa bacana que você tem que trabalhar é isso. Eu assumo que eu tenho um problema. A partir do momento que eu assumo que eu tenho um problema, fica muito mais fácil eu trabalhar e pedir ajuda. Então, vamos falar de um problema nosso em casa. Não importa se eu ou ele. Pedro dizia não, e ele vinha falar comigo, e eu, para ser mais boazinha, dizia sim. Há um grande problema. Ou vice-versa. Ou vice-versa, não importa. O grande problema é essa disparidade de comportamentos que acontecem dentro de casa. Então, se não é o pai e a mãe terem essa discrepância de comportamento, às vezes tem uma avó, tem uma esposa, tem um irmão, um tio. Então, o que é o grupo do amor exigente? É o lugar onde toda esta família que está com problema vai lá e escuta, nossa, nós precisamos ter um comportamento único. Falar a mesma língua. Falar a mesma língua. A gente brinca assim nas reuniões, a gente fala, o casal, ele pode discordar, mas se eu falei não, você vai assumir o meu não. Nem que depois a gente entre no quarto, feche a porta e se estapeie. Nossa Senhora! Mas nós vamos sair de lá com a porta aberta, cara assim, dizendo, então é não. Sabe? É isso que ele precisa sentir, que existe a meta, que existe o domínio da situação, que é a penha, o que o Pedro falaram. Você perde o pé e ele aproveita, ele joga. Ele joga muito. Por exemplo, no caso do casal, ele é tão manipulador que ele coloca o pai contra a mãe e vice-versa, entendeu? Então, eles acham um jeito e eles sabem, eles conhecem o pai e a mãe como qualquer outra pessoa. Estou falando assim, no caso de filho. Porque ele sabe onde que eu aperto o botãozinho da Luzimar, onde que eu vou conseguir aquilo. E também sei onde que é o botãozinho do Pedro para eu conseguir isso daí. Então, esse é o maior problema. Então, a gente tem que unir o casal, tem que falar a mesma língua. E essas mudanças que a gente proporciona para a família, no grupo, na partilha, e lá não existe regra. Geralmente também o pai e a mãe, se não vai pela comunidade terapêutica que está exigindo esse atestado, ela vai para resolver o problema, para tirar o filho da droga, entende? Então ela chega achando que vai ter uma receita pronta lá e que eu vou resolver o problema de uma maneira rápida, de preferência para ontem, certo? A solução vai estar prontinha e para resolver de imediato. Sendo que o problema foi instalado na casa dela, demorou anos às vezes. Às vezes ele está usando há muito tempo e a gente não percebeu ainda. Porque a gente passa a perceber pelo comportamento deles. Então, eles começam a bater carro, começam a ir mal na escola, essas são as dicas para quem trabalha na prevenção, para observar isso. Então, começa a dormir demais, ou então se já está trabalhando, começa a faltar. Vida social, né? Ou uma vida social muito diferente da que tinha. Da que ele tinha, um comportamento, às vezes eles se afastam da família, dos familiares, e o comportamento é a chave. Como você percebe, daí você fala, normalmente você fala, é adolescência, isso eles estão, vai passar isso daí, mas o negócio começa a ficar muito, assim, como sistemático. Então, Podemos só chamar um intervalo e a gente já volta? Claro. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo o trabalho da Federação Amor Exigente. Eles que atuam não só em Campinas e não só no país, mas no mundo todo, aí, em diversos outros países, no que diz respeito à prevenção de uso aí junto às famílias de álcool e outras drogas. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já.
Olá, nós estamos de volta. Esse é o programa Espaço Aberto, transmitido pela TV Câmara Campinas. Nós estamos no 61.3 em UHF Digital. Nossa transmissão também continua pelo canal 4 da NET. Você que está nos assistindo também acompanha a TV Câmara pelo site que é o campinas.sp.leg.br. Hoje o nosso programa recebe a Federação Amor Exigente, eles que atuam na prevenção e no trabalho junto às famílias de usuários de álcool e drogas, não só em Campinas, nem só no Brasil, mas também em outros países aí. Hoje, para discutir esse assunto, discutir na prática como que funciona a atuação do Amor Exigente, eu recebo o José Pedro Alvarenga, ele que é voluntário, um grupo de voluntários a gente recebe hoje, a Maria da Penha Teixeira e também a Luzimar Álvares. A gente estava numa conversa ferrenha aí no primeiro bloco, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, queria que você falasse para a gente, Maria da Penha, quais são as motivações que levam hoje as pessoas... A gente sabe que o álcool é uma motivação para começar a usar as outras drogas, mas tanto para o álcool como para as drogas, quais são as grandes motivações que levam tanto o jovem quanto o adulto a buscar o álcool e as drogas? De uma forma geral, eles vão à procura de um prazer maior, né? Ou, às vezes ele é meio tímido, o adolescente é tímido, então para chegar numa menina ou numa festinha, então ele vê que os outros estão mais soltos, então começam, e como o álcool é uma droga lícita, né? Está em todos os lugares, geralmente a porta de entrada é o álcool. Quando ele não usa em casa, geralmente é mais para eles ficarem mais à vontade e começam a experimentar. E como o Pedro disse, a gente não sabe se ele tem essa propensão, se ele vai ser um dependente. Então, tem muito adolescente que experimenta, o adulto mesmo, e não se torna um dependente. A detecção é mais difícil no adolescente, porque no primeiro bloco do nosso programa você falou o seguinte: é preciso notar o comportamento do adolescente, porque ele vai dando indícios de um comportamento diferenciado, que pode ser aí o primeiro passo para usar álcool e drogas. Mas o adolescente por si só já tem um comportamento diferenciado, né? Ele já tem altos e baixos. Como identificar aí? Como é mais difícil identificar no adolescente por conta disso? Ou não? Eu acho que o comportamento inadequado intensifica quando ele está usando a droga. E ele modifica algumas coisas que ele não costumava fazer, mesmo sendo uma época da adolescência que os hormônios estão ali fervendo. Então, mas você percebe, daí é observação. E os pais têm essa possibilidade. Então, a gente também... porque muitos pais chegam no grupo carregando muita culpa, muita vergonha, entendeu? Eles às vezes o pai sempre vai ter a sensação de que falhou em algum momento. Exato. Né? Onde eu errei. Então, eu sempre costumo, nas nossas partidas, falar: você não errou, porque você nunca faz alguma coisa com o objetivo de prejudicar teu filho. Você quer sempre o melhor. Então, foram algumas atitudes que você tomou com aquele filho que não deram certo, entende? Você teve a melhor das intenções, porque quando você está com essa culpa, você não consegue resolver o problema. Paralisa. Você fica paralisado. E a vergonha são os indícios maiores, a resistência do pai procurar um grupo, sabe? Porque a princípio se pensa: droga só tem na periferia, só pessoas... E normalmente o dependente químico, eles são pessoas boas, tem um coração muito grande. Padre Haroldo mesmo diz que eles são pessoas muito boas. Isso quando não estão no uso da droga. São pessoas inteligentes, são pessoas muito capazes. A gente encontra muito universitário, pessoas que falam não sei quantas línguas, entende? Uma capacidade muito grande, e às vezes até profissionais. Nós temos no grupo que eu participo, tem pai, por exemplo, que o filho começou a usar depois de muito tempo, já está trabalhando, já fez faculdade, tudo, daí começou nas reuniões, e como você havia perguntado, se existe casos de começar essa dependência depois da vida adulta.
Né? Agora, o que a gente tem que evitar, por exemplo, é o álcool em casa, porque quando eles começam o uso de substâncias antes dos 18 anos, antes de formar o cérebro, não está nada formado, então a gente, às vezes, as consequências são irreversíveis. E quando ele é adulto, ele já tem uma certa formação, já não há tanto, como falar, dano? Tanto dano, tantas perdas. Você sabe que às vezes uma pessoa, um adolescente, entra numa escola, entra numa firma, entra num lugar qualquer, e normalmente existem esses grupinhos nas escolas, certo? E essa pessoa quer participar desse grupo. Mas nesse grupo é um pessoal que usa droga, digamos o seguinte. E ela quer participar desse grupo, ela gosta daquele grupo. Então ela começa a aderir a essas drogas que as pessoas fumam para ser aceita nesse grupo. Porque é muito importante a aprovação do grupo. Digamos que essa pessoa entrou numa escola, num determinado colégio, e em todos os colégios tem aquelas turminhas. E essa pessoa queira fazer parte dessa turminha. E é uma turminha que usa droga, mas ela gosta do pessoal da turminha, ela quer fazer parte. E começa a aderir a essas drogas, começa a usar a droga. Ela não sabe se ela tem ou não propensão a ser dependente. E tem. Acontece que ela começa a usar, começa a gostar, começa a usar, começa a gostar e vai se tornando uma dependente. A partir desse momento, os familiares começam a notar que o procedimento dela em casa começa a modificar. Se ela era uma pessoa que estudava com constância bastante, ela vai ficando mais relapsa. Ela começa a trocar o dia pela noite, começa a sair à noite e chegar mais tarde. Ela começa a ser grosseira, coisa que ela não era antes. Em resumo, ela vai se tornando diferente, os familiares vão notando essa diferença. E ela, com o tempo, ela vai passando de uma droga para outra. Ela começa na maconha, daqui a pouco, passa um tempo, ela está usando cocaína. Quando ela chega no crack... O crack hoje ainda é a pior droga. O crack é... Não digo que seria a pior. Veja bem, a pior droga é a droga que a pessoa usa. Que ela usa. Essa é a pior droga. É o nosso refrão. O meu é o chocolate. A pior droga é a droga que a pessoa usa. Da preferência dele. O crack, entre essas drogas que se tem na praça, é a pior, certo? Bom, quando ela chega no crack, ela começa a ficar desesperada, ela rouba em casa, ela tira as coisas em casa, ela vende o que tem e o que não tem. Há casos em que ela vai embora de casa, vai viver na rua, mas ela não quer ficar longe do crack. Quando ela vai, é fácil reconhecer um craqueiro na rua, um semáforo, por exemplo. A maior parte deles estão num estado deplorável, roupas sujas, pé sujo, vestidos como se fossem uns frangalhos, entende? Por quê? Porque quando a pessoa, após 30 dias de uso constante de droga, uma das primeiras coisas que ela perde é a noção de higiene. De trato pessoal. Quando ela chega no semáforo, quando ela vai para a rua, muitas vezes ela saiu de casa com um tênis de grife, com uma camiseta de grife, com uma bermuda de grife. Logo essa bermuda ela trocou por uma bermuda qualquer e meia dúzia de pedrinhas de crack. Aquele tênis logo virou um chinelo de dedo e mais umas pedras de crack. E assim ela vai se tornando um trambolho, então, sabe? Deixa eu falar, daí a importância da família frequentar Amor Exigente. E eu queria fazer uma parte, quando a Penha estava falando de prevenção, eu queria dizer que o Amor Exigente, ele tem os braços. É isso que eu queria dizer, para a gente não chegar nesse ponto. Isto, a gente... O que é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Então, o Amor Exigente começou com a ideia de Padre Haroldo de trabalhar com essas pessoas que estavam na rua. E aí ele começou a perceber, ele conta as histórias que estão dentro das partilhas, e para a gente é importante deixar bem claro isso. O Amor Exigente, a hora que você entrou lá
e começou a partilhar, é sigilo absoluta. Eu e Pedro não nos incomodamos de dizer que nós fomos por conta do nosso filho, mas isso é uma decisão nossa. Eu não tenho direito de contar a história de ninguém. Eu não posso nem citar casos de lá, eu posso citar os meus casos. Então, Padre Haroldo conta que, por conta de necessidades de pessoas relacionadas a ele, ele começou a se preocupar não só com as pessoas de rua, porque a droga não escolhe cor, raça, classe social, posição financeira, tá? Então, Padre Haroldo e Mara começaram a mexer com isso e fundaram esse grupo, tá? Amor Exigente. Depois de algum tempo, se percebeu uma necessidade muito grande de trabalhar a prevenção. E aí, um braço muito importante do Amor Exigente é a prevenção. Então, a gente tem aqui a prevenção com Amor Exigente, é um braço do AE que tem uma direção, não vou dizer totalmente separada, mas ela tem um braço próprio dentro do grupo Amor Exigente. O que é a prevenção? Nós temos dois tipos. A prevenção que é feita por cursos, normalmente em escolas, e um programa de uma tentativa, já com algum êxito, de se implantar uma disciplina na escola chamada Amor Exigente. Há localidades no Brasil que já têm, dentro das escolas públicas, a disciplina Amor Exigente. Existe esse diálogo para que isso aconteça em Campinas? Mais ou menos, a gente tenta, mas é uma coisa muito complicada, porque, veja, nós somos voluntários. No meu caso, eu sou professora, mas isso não vem ao caso, que no Amor Exigente, não importa o que você é. Por acaso, eu sou professora, mas isso não me dá habilitação para falar do Amor Exigente numa escola, não é isso. O Amor Exigente forma o grupo de professores da comunidade para que atuem no Amor Exigente como disciplina. Mas isso é uma coisa da Secretaria de Educação, isso aí demanda todo um trabalho com as secretarias, etc. Mas existe um outro braço muito fácil, tá? E esse aqui existe em Campinas, que é o Amor Exigente trabalhado em grupos dentro das escolas. Então, há várias escolas aqui em Campinas que chamam a gente e nós fazemos nas escolas cursos de 15 semanas que trabalham exatamente no período escolar. Então, esses cursos são semestrais. Então, semanalmente, nós vamos às escolas, aí a gente tem um grupo que é formado na escola com o pessoal da comunidade, com os professores, tá? E essas pessoas... Vocês vão criando células dentro das escolas. Isso, a gente cria essa célula. E aí nós temos, cada dia da semana X, terça-feira, tem um grupo na escola A. Tá. E aí, nessa escola, os pais e os professores conversam sobre os princípios do Amor Exigente. O Amor Exigente trabalha 12 princípios, então nós trabalhamos a cada semana um princípio e os pais trabalham toda a articulação que a gente tem numa reunião convencional, a gente faz, só que voltada para prevenção. Então, durante as 6, 7 primeiras reuniões, não se fala em droga, se fala em comportamento. Porque primeiro você recai o comportamento, primeiro você tem o comportamento errado, depois é que você vai para a droga. A droga é a consequência. Você tem um buraco interno. E esse buraco interno gera um comportamento inadequado. Esse comportamento inadequado vai gerar a utilização da droga em qualquer idade, tá? Porque a necessidade, ela não é do adolescente só. Você tem gente, eu vou falar um exemplo clássico que apareceu na televisão, uma gerente de um banco muito grande aqui de São Paulo, ela foi para a rua, ela vivia na Cracolândia e não tinha como resgatar. A pessoa perdeu-se. E já com uma posição, digamos, boa, definida, né? Então, nas escolas, a gente trabalha esse tempo. E nas 6 primeiras semanas, não se fala em droga. A partir da 6ª semana, na 7ª semana, da 7ª à 12ª, aí a gente fala da droga e aí a gente trabalha um pouco mais isso. Acontece uma coisa muito interessante. O que
as pessoas revelam. E aí você tem que encaminhar para os grupos de apoio do problema instalado, que a gente a partir chama. da 7ª semana em que começam a surgir as... E agora também acontece uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, acho uma tristeza. Os nossos grupos de apoio, o grupo que nós frequentamos, que é o grupo do Cambuí, nós temos uma média semanal de 100 pessoas, tá? 100 atendimentos semanais no Cambuí, do Grupo Cambuí, ali na Igreja de Nossa Senhora das Dores, que é o nosso grupo. Há outros, tá? Mas esse grupo a gente tem uma média de 100 pessoas. Os grupos de prevenção começam com 30, terminam com 8. 8 é muito. Muito, né, Penha? Desculpa. 3 a 5 pessoas. Por quê? Porque a prevenção, sabe, as pessoas não têm a preocupação, porque na minha casa a droga não Nunca vai chegar. acontecer. Mas comigo não. A droga existe Só acontece na sua com os casa. outros, né? Na sua casa acontece, na minha É não. que eu digo também, eu fui para o Amor Exigente pelo problema, porque eu tenho um filho dependente químico, está em recuperação. Então, eu sempre imaginei, falei, poxa, eu dou o melhor dos exemplos, a melhor educação para o meu filho. Nunca vou ter esse problema na minha casa. Droga na minha casa, primeiro que nem eu, nem meu esposo, nem fumar, a gente não fumava. Eu não gosto de álcool. Se tinha, era em festa, em alguma reunião da família. Natal. Mas na minha casa exemplos, mesmo não existia isso daí. Então, no máximo, a droga ia chegar na minha casa, o mais próximo da minha casa seria no quintal do meu vizinho, nunca no meu, entende? Então, quando acontece, aí que você vem aqui, poxa vida, como que aconteceu? Daí começam as culpas, né? A vergonha, primeiro você começa a mentir também, como eles, porque alguém pergunta, você fala, não, às vezes vai para a clínica, aí você fala, não, meu filho está viajando, fazendo um curso não sei onde. Isso a gente encontra muito. E o que a O Luzimar instinto de proteção ainda leva você a tentar Não, porque você sente evitar vergonha. Vergonha. Nem para a família. E tem outro detalhe, às vezes você vai falar para alguém da família ou para um amigo, aí a pessoa não te acolhe, como a gente acolhe no grupo. Então fala assim, mas se fosse meu filho seria diferente. Entende? Então, e normalmente... Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Normalmente, a família pensa, você pensa assim, onde que eu errei, o que eu fiz, e você começa também a se afastar das pessoas. E alguns pais espancam o filho achando que vão resolver com isso, né? Então, e aí começa uma série de outras consequências. Exato. Nós tivemos já vários depoimentos de pais no grupo de problema instalado. O pai diz, eu já fiz de tudo, eu já fui lá no traficante, paguei a conta dele, eu já dei o meu carro para ele já bateu 4, 5 carros, eu já bati nele. Aí a gente fala, então vamos pensar assim. Se o senhor não quer que ele seja violento, se a senhora acha que o seu filho não deve mentir, vamos combinar. Você vai dizer que está no amor exigente, você vai fazer o possível para não ser violento com ele, não agredir, porque não tem justificativa. A gente até percebe, você mesma falou, tem mãe que amarra o filho. Calcula o desespero. Você saber que o teu filho vai para a rua, ele está com gente da pior espécie, ele está sujeito a ser morto. Toca o telefone preso. De madrugada, coração dispara. Você faz o quê? Você faz o que você sabe, o que está ao seu alcance, que é amarrar. Só que não é por aí, né? Então, a gente oferece esse apoio emocional e comportamental. Lá no Amor Exigente, ninguém é doutor. O que a gente faz é a gente estuda muitos livros. É livro para professor, é livro para prevenção, é revista que dá todo mês um comportamento, te ajuda, olha, as pessoas escrevem sobre como foi a sua vida. Então lá a gente tem uma comunidade onde todos têm o mesmo problema. Então ali não importa se eu moro no bairro melhor da cidade ou se eu moro na favela, eu tenho o mesmo problema, que é um filho, um cônjuge, um desafio que me desorienta.
E, no fim, todos eles vão para o mesmo lugar, que é para a biqueira, que é a gente ou roubar... costuma dizer que é a doença dos 3 C. Ou é a comunidade, ou é cadeia ou é cemitério. Ou é cemitério. O cemitério, o caixão. Entende? Que é para onde os dependentes vão. A gente chama de dependente em recuperação porque a dependência não tem cura. Você pode ficar 20 anos sem usar droga. Se um dia você usar uma vez, você volta para o estágio em que você parou. Você não começa de novo. Você volta para o estágio em que você parou. A dependência química é para o resto da vida. Você tem que parar, não usar o resto da vida. Os meninos... Não tem que usar só um pouquinho. Usou um pouquinho, você volta para o estado em que você parou. É a recaída que a gente diz. Os meninos falam que a dependência química é como uma vela que queima. Então, você acendeu a vela e começou a queimar. Você parou. Se um dia você voltar, volta aqui para cima não, bem. Você volta exatamente para o lugar onde você estava. Tá? E aí vai queimando, até chega uma hora que a vela acaba. A gente falou de 2 braços, eu acho que cruciais, porque a gente não existe como abandonar nenhum dos braços. A prevenção é a única forma de evitar com que mais casos surjam, mas os casos estão aí, a gente não pode dizer, vamos se preocupar com a prevenção, e as famílias precisam desse apoio, né? A nossa sociedade é uma sociedade doente, né? É uma sociedade imediatista, é uma sociedade que supervaloriza o comportamento de consumo, e o ter, uso né? do álcool, o ter. Então, aparentar ter, então, que é pior ainda. A diferença, né, filosófica de ter e ser, na nossa sociedade, com toda essa oferta de prazer, esse hedonismo, essa coisa aí latente, o que eu faço com a minha insegurança? O que eu faço com os meus desejos que eu não consigo cumprir? Se para ser aceita eu preciso ter um sapato bonito, uma blusa bonita... O que eu faço para ser essa pessoa que todo mundo precisa, que a sociedade quer que eu seja, né? Exato. Então, e eu não sou isso. E aí, o que eu faço para conseguir? Eu vou atrás de solução imediata. Nunca usei, mas os usuários de crack dizem que em 5 segundos você alcança a felicidade. O problema são as 23 horas e não sei quantos segundos. E o pior é que ela tem uma duração muito pequena. Assim como eles chegam no ápice, a depressão, eles caem imediato. Por isso que o crack, ele vicia mais rápido, por isso. Ele acaba de usar, ele fica deprimido, daí ele sente vontade de usar novamente e ele usa até... Nunca mais ele vai ter a mesma e daí eles emagrecem porque eles não se alimentam. O usuário de crack, ele está assim, o aspecto físico dele é um desleixo total e também eles não se alimentam porque eles só vivem da droga. Tira a fome completamente. Mas vamos lá, a gente tem... A droga está aí, mas nós também estamos aqui, né? E nós Amor Exigente, a gente tem uma mensagem de otimismo muito grande. Amor Exigente dá certo. Você vê, tira... Amor Exigente funciona. Funcionou com a gente. Você precisa ter paciência, perseverança, frequentar muita as reuniões. Fé. A espiritualidade é uma das pernas da nossa recuperação, da nossa mudança. E o importante o problema existe, mas a solução existe. Existem vários grupos de apoio importantes que trabalham com assistência a esses usuários de qualquer problema comportamental. E o Amor Exigente está aí e a gente está com 1000 grupos na Argentina, não todos na Argentina, 1000 grupos entre Brasil, Argentina e Uruguai. E a nossa força está na divulgação do nosso trabalho e na frequência das reuniões. Então, a gente convida todo mundo com problema instalado ou não, vem conhecer a gente. Porque existem algumas pessoas que são voluntários e que não têm o problema dentro de casa, nem na família, entende? Mas vai lá. E a maior parte dos voluntários que estão lá, que foram porque estavam com o problema instalado ou estão ainda, eles continuam, interessante, chegam para resolver o problema do filho, mas daí continua porque faz muito bem para ele. Entende? Muito. Em que momento você quebrou o seu constrangimento, Maria? Que você pode dizer para quem está nos assistindo, dizer,
Olha, foi nesse estágio em que eu disse, ou eu busco ajuda ou eu busco ajuda. Exato. Eu vi o meu filho numa situação, você visse o quarto dele, o aspecto físico dele, e eu não sabia mais o que fazer. O que eu vou fazer? Aí um dia o meu irmão falou assim, Penha, vem aqui que eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, olha, eu só vou aí se você tiver alguma coisa para me oferecer, sei lá, porque eu estou cansada de... Aí ele falou para mim, olha, eu conheço um grupo e vai no grupo. Então, a princípio, eu fui com essa esperança. Eu vou chegar lá, vou resolver o problema do meu filho, né? Quanto tempo você está no Amor Exigente, Penha? Eu já estou há 5 anos. Nós há 15. Entende? 15 anos. Quer dizer, eu estou engatinhando ainda. Não. Mas daí, quando eu comecei, cheguei no grupo, fui assim, morrendo de vergonha, o que eu vou fazer lá? Eu não vou querer falar nada, eu não vou me expor. Aí, o acolhimento é, assim, importantíssimo. Aí você chega e vê as pessoas como elas estão resolvendo o mesmo problema e tem gente que está lá se doando. Então, como ele é um grupo de auto e mútua ajuda, agora, por exemplo, eu fico lá com a intenção de ajudar, porque eu sou muito grata ao Amor Exigente. Porque você encontrou amor lá, o amor que você deixou de ver em algum momento dentro da sua casa. Né? Exatamente. A coisa mais... E o que acontece? Você passa a ter gratidão, daí você fala, eu vou no grupo para ajudar as pessoas. Só que você chega lá, todo dia você aprende uma coisa nova e você fala assim, nossa, me ajudou. Às vezes o depoimento do outro fala assim, nossa, porque a gente não tem regra. Então, pela experiência do outro, o que ele passou, o coração do nosso grupo é o momento de partilha. Que eu vou, a troca ali. Então, eu fiz uma coisa e deu certo para mim. E às vezes o colega do lado também fez a mesma coisa, mas para ele não deu certo. Então, a gente vai se adaptando às situações, o que eu posso fazer dentro da minha casa, o que eu posso modificar, o que eu posso melhorar. Então, o principal também é a qualidade de vida que você adquire depois que você participa de um grupo de apoio. Então, eu sempre continuo dizendo, se você está bem, você tem que ir no grupo. Se você está mal, você também tem que ir. A coisa mais gratificante que eu tenho visto lá, e que várias vezes eu fiquei muito feliz, é que tem pessoas que no primeiro dia de partilha não conseguem falar, não conseguem contar o que está acontecendo e choram. 30 dias depois, essa mesma pessoa você vê chegar arrumada, bonita, sorrindo, conversando, tudo mais. Então você nota a diferença que houve em qualidade de vida a partir do momento em que ela começou a aplicar os ensinamentos do Amor Exigente. Efeito imediato. Isso é muito gratificante, sabe? Você notar a diferença de alguém que não conseguia falar, porque quando chegou estava de tal maneira caída, sabe? Que não conseguia falar, chorava, e de repente você vê a modificação nela. Isso é assim, é de uma... alegria, deixa tem coisa que está assistindo você não precisa viver nessa situação que você está. Existem alternativas, não só para quem está usando o álcool ou as drogas, mas para a família. Não é preciso. É verdade. Tem necessidade de ficar nessa... E as pessoas que chegam e nos contam que a partir do momento em que elas mudaram a maneira de ser, que elas modificaram a si próprias, a modificação que elas começaram a notar no desafio delas. Só para terminar, o Amor Exigente atende também pessoas com problema instalado. Os grupos têm. Por exemplo, vou falar do nosso grupo, que é o grupo do Cambuí, mas está no site, você colocou o site para a gente, você encontra vários locais. O grupo do Cambuí atende separadamente pessoas com problema instalado e os pais. E os filhos ainda, né? O Amor Exigente. Também, os filhos também. Eu vou deixar aí para você que está nos assistindo na tela o horário de funcionamento, que é das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O escritório deles funciona nesse horário, caso você queira entrar em contato com eles. O telefone também está na tela, é o 3252-2630. Mas no site do Amor Exigente, que é o www.amorexigente.org.br,
Você encontra lá todos os programas e todas as possibilidades que você tem de buscar ajuda aí, você que está enfrentando dificuldades com álcool e droga. Gente, obrigada José Pedro pela presença, obrigada Maria, obrigada Luzimar, sucesso no trabalho de vocês e voltem outras vezes no Espaço Aberto. Obrigado. Esse foi o programa Espaço Aberto, nós conhecemos aí detalhes do trabalho prático dos voluntários da Federação Amor Exigente, que atua aqui fortemente na cidade de Campinas. Agradecemos a sua companhia e continue com a nossa programação. Até o próximo programa.